Quando você vai aprender alguma coisa, vamos pegar aqui uma criança aprendendo a andar. Certo. Quando ela dá o primeiro passo, é justamente naquele momento em que ela deu o primeiro passo, ela vai desequilibrar e cair. Sim. Então, se ela cair e ficar com medo e parar, ela não vai aprender a andar nunca. Então ela não pode, ela tem que, você como ensinando aquela criança a andar, você tem que desenvolver a expectativa sua para com ela, de que quando ela der o primeiro ensaio do passo, você aplaudir ela para passar energia, beijar, abraçar, para quê? Para que ela realmente veja, nossa, fiz certo, mesmo que ela não deu um passo certo. Sim. E aí a coisa vai sendo gradual. Isso é a maneira de setar expectativas. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. Na fase 3 eu me torno conscientemente competente, que é aquela fase, Vaninha, que eu até piloto um avião. Eu tirei o meu brevet, a carteira de piloto chama-se brevet, né? Então eu tirei o meu brevet, eu já sei pilotar, só que eu não tenho prática ainda. Eu tenho que ficar pensando, peraí, primeiro o que eu faço? Eu levanto aqui, puxo ali, agora eu olho o vento, olho isso, olho aquilo. Quer dizer, eu estou mentalizando, pensando sobre cada uma das coisas para conferir em listas mentais sobre tudo que eu tenho que fazer até que o avião decole. Quando o avião decole eu dou uma pequena relaxada, mas aí eu fico tenso, porque agora eu penso na hora de pousar e vou por aí. Ou seja, eu consigo fazer, mas quase sempre eu estou com um instrutor do meu lado e tendo que perguntar para ele porque eu estou inseguro ainda. Então nessa fase eu estou conscientemente competente. Ou seja, eu sei fazer, mas eu não sei muito ainda. Sim. Eu sei que eu sei, mas eu não sei muito. Certo. Aí eu começo a fazer aquilo mais vezes e começo a pegar a prática. Daqui a pouco eu já estou conseguindo conversar com alguém e pilotar. Daqui a pouco eu já estou conseguindo fazer alguma coisa para virar o avião de uma maneira mais fácil, ou na decolagem ou no pouso eu consigo dominar muito mais e, principal, consigo pilotar o avião sem que tenha um instrutor do lado. Eu já confio em mim mais. Sim. Então, quando essas fases vão passando, vai chegar uma hora que eu já estou maduro como piloto, certo? Certo. Nessa hora é que eu começo a entrar na fase 4, que é: eu sei tanto que eu estou inconscientemente competente. Sim. Eu estou sabendo tanto que eu já sei até pousar um avião numa situação perigosa, que eu nem sei como, mas eu consigo pousar. Por quê? Porque eu já incorporei aquilo ali tanto que eu consigo fazer, digamos assim, sem pensar. Essa é a fala. Eu consigo fazer a coisa só na base do instinto, que ele já foi tão incorporado por mim que já virou instinto. Então, resumindo rapidamente: inconscientemente incompetente, conscientemente incompetente, conscientemente competente e inconscientemente competente. É meio confuso, mas são as 4 fases. Então, aprender, Vaninha, é um jogo entre tornar consciente e tornar competente. Você sabe e você sabe fazer. Sim. Então são 2 coisas. Você sabe e você sabe que você sabe. Sim. Você tem consciência de que aquilo existe e você sabe interagir com aquilo. Então são 2 coisas que se juntam para fazer a aprendizagem. E aí tem detalhes das fases que nós vamos estar aí provavelmente conversando sobre elas. Né? Elas, não é muito interessante, né? Esse gráfico a gente não...
a gente, olhando esse gráfico que você faz, a gente não tem essa noção, não. Essa noção... Você começa a pensar nisso depois que você fez esse gráfico aqui, né? Exatamente. As coisas que você sabe, as coisas que você não sabe, que você sabe. Exato, porque assim, no fundo, você olha para o mundo e pensa que sabe maioria, mas na verdade não sabe quase nada. Verdade. O risquinho do gráfico, quando eu vou colocar as coisas que eu sei, ou as coisas que eu sei que existem, mas eu não sei, é bem pequeno perto de todo o conhecimento. Então é importante a ideia desse gráfico justamente para a pessoa criar uma noção e não ter medo. Aí é que está a coragem de aprender. Sim. Você saber, bom, eu já estou indo para aprender e é normal. E não significa que eu seja menos. Sim. Tem pessoas que acham que a pessoa... Quando eu era criança... Só um exemplo aqui para ficar ilustrando. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que falava assim: primeiro ano, cabeça de pano, primeiro ano, cabeça de pano. Porque aquelas pessoas que estavam indo aprender no primeiro ano não tinham nada dentro da cabeça, né? Era assim, vazio. Essa era a ideia que se falava, brincava-se assim. E eu lembro que eu ficava bravo com aquilo. E hoje eu entendo que quando você está numa fase de não saber, não significa que você é menos. Sim. Entendeu? Tanto que na luta, quando você vai aprender luta, existem as faixas, faixa branca, sim, faixa marrom, faixa verde, para a pessoa até chegar na faixa preta, para a pessoa saber. Por que é importante a faixa, Vaninha? Porque o instrutor que está instruindo aquela pessoa, ele vai dar um golpe. Só dele saber que aquela pessoa é faixa branca, ele tem que pegar mais leve com aquela pessoa, sim, porque ela não sabe se movimentar, ela não sabe se defender. Então, se você souber que a faixa é preta, por exemplo, opa, esse cara já sabe muito, ele tem a obrigação de saber cair, saber levantar, sim, essas coisas que são consideradas básicas, porque já fez tanto que ele foi aprendendo. Então, essa é toda a ideia da aprendizagem, quando você dosa para você mesmo, você tendo essa noção das fases que você vai passar, e a gente vai ampliar um pouco mais isso aí, vai ficar mais fácil quando você for aprender a saber, bom, eu tenho que atravessar 4 fases, de não saber nada até eu saber, e se possível, se for uma coisa importante para mim, pegar experiência, que é chegar na fase 4. Sim. Aí, né? Aí nós começamos, então, né, você falou, né, do sabemos os porquês e as fases, né? Acabamos de falar das fases. Para começar a aprendizagem. Certo. E qual que seria o estado inicial, então? Então, mais importante nisso é você setar expectativas. Como assim setar expectativas? Chama-se no mundo técnico mindset. É você olhar para a aprendizagem e pensar, tá bom, eu sou cabeça de pano, eu sou primeiro ano, eu não sei nada. E aí, claro, cabe um instrutor bom. Sim. Para o cara chegar e te falar, olha, primeiro dia é assim, você tem que aprender isso. Então, você setando expectativas, você vai ter uma noção do que você tem que aprender naquele primeiro momento. Você tem a noção de como você vai se comportar. Porque às vezes você acha, nossa, não sei nada ainda. Sim, você não sabe, mas você está aqui para aprender. Então tem coisas que você vai aprender, vai demorar mais, tem coisas que você vai aprender rapidamente no primeiro dia. Então quais são as coisas que eu tenho que aprender num ciclo de aprendizagem, naquele item que eu estou aprendendo? Quais são as coisas que eu tenho que aprender no primeiro dia? Então, se for numa luta, por exemplo, as primeiras coisas que eu nunca fiz luta, mas eu sei de tanto estudar essas coisas, as primeiras coisas que você tem que aprender é aprender a cair. Para você não se machucar, porque você vai cair bastante. Então, ter uma noção ali de como que você cai, de como que tem que ser, aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros movimentos ali, é praticamente você sendo derrubado, porque você não sabe derrubar ninguém em teoria. Então você vai trabalhar isso, então você vai setar expectativas, não dá para você no primeiro dia achar que você já vai lutar com alguém. Na verdade, você vai fazer alguns movimentos, condicionar o corpo, ter toda uma dosagem de expectativas. Então, essa dosagem de expectativas ela é muito importante, justamente porque quando você aprende alguma coisa, Vaninha, quando você dá o primeiro passo, é o momento em que você tem uma espécie de depressão. Sim. Por quê? Quando você vai aprender alguma coisa, vamos pegar aqui uma criança aprendendo a andar. Certo. Quando ela dá o primeiro passo, é justamente naquele momento em que ela deu o primeiro passo, ela vai desequilibrar e cair. Sim. Então, se ela cair e ficar com medo e parar, ela não vai aprender a andar nunca. Então ela não pode, ela tem que, você como
ensinando aquela criança a andar, você tem que desenvolver a expectativa sua para com ela, de que quando ela der o primeiro ensaio do passo, você aplaudir ela para passar energia, beijar, abraçar, para quê? Para que ela realmente veja, nossa, fiz certo. Mesmo que ela não dê um passo certo. Sim. E aí a coisa vai sendo gradual. Isso é a maneira de setar expectativas. E quando você vai aprender uma língua, ou dirigir, por exemplo, não adianta você no primeiro dia pensar, não, primeiro dia eu já vou passar as marchas todas, e já vou pegar e já vou para a estrada. Não. Primeiro dia você vai sentar no carro e aprender como que, como que se comporta, como que você coloca o cinto, como que você ajusta o banco ali, como que você olha, saber assim, é mais uma conversa mesmo. Sim. Sobre o veículo em si. Você vai deslocar o carro de repente só na primeira marcha, só para ele sair do lugar. Então a expectativa sua no início é simplesmente deslocar. Eu já ensinei algumas pessoas a dirigir e eu sempre setava a expectativa no início da aula. Olha, na aula de hoje nós devemos aprender, provavelmente o seu objetivo é só deslocar o carro e passar a primeira marcha, colocar a primeira e sair com o carro. Sim. Aí de repente numa segunda aula, passar da primeira para a segunda, depende de como. Tinha pessoas que demoravam muito na primeira aula, outras pessoas já iam mais rápidas. Então assim, e aí a pessoa vai desenvolvendo. Então setava a expectativa e a pessoa ficava feliz. E essa expectativa ela não pode ser muito baixa ou muito alta. Por exemplo, se você setar na primeira aula, primeiro dia que a pessoa pegou, ela vai fazer uma aula de 1 hora, e você setar que ela vai passar todas as marchas e andar com o carro na cidade fazendo curva para a esquerda e para a direita, você está setando uma expectativa muito alta para aquela pessoa. Por quê? Porque ela nunca deslocou um carro, ela nunca pôs uma marcha. Então você tem que setar uma expectativa mais baixa, para que você não quebre a pessoa. Porque senão a pessoa acaba tendo uma decepção tão grande que ela acaba pegando medo. Sim. Esse tipo de coisa, entendeu? Então vai muito do instrutor. E quando a gente mesmo sabe que existe essa situação de dominar e andar naquele caminho, fica mais fácil, mais natural. Deixa eu pegar aqui. Mais natural essa aprendizagem, entendeu? A pessoa age com mais naturalidade quando ela seta uma expectativa melhor, sabendo que, olha, quando eu começar vai ter a depressão da aprendizagem, eu vou me sentir mal, inclusive. Porque, pensa bem, um avião, você vai fazer um brevet. Sim. Aí você foi do primeiro dia e sentou lá e o cara do seu lado falou assim, então, isso aqui é um avião, como você está vendo, você está aqui, essa é a cadeira do piloto, e você tem todo esse painel aqui, puxa aqui, tá. Quando ele te deu meia hora de aula, ele te explicou tanta coisa que você já está assim com a sua cabeça, você não está quase ouvindo mais nada. Sim. Todo mundo é assim, porque entrou tanta informação e aí você começa a se sentir mal. Então aí que está. O primeiro passo da aprendizagem, quando você seta as expectativas, você tem que trabalhar muito seu emocional, sabendo que vai ter um momento de depressão ali, emocional. Porque ele me mostrou tanta coisa que eu vou ter que aprender e eu me sinto tão pequeno perto dele que eu me sinto pior do que quando eu não sabia nada. Essa é a depressão. A gente imagina eu e o objetivo lá na frente, em linha reta. Só que essa linha não é reta. Essa linha é assim, ela vem, desce lá no fundo, para depois que você for insistindo no assunto, é que ela vai se tornando reta e aí sim vai em direção ao que você está querendo. Então quando você trabalha esse emocional, para que esse emocional não te derrube, para que a pessoa no primeiro dia te explicou 1000 botões e você, eu vou ter tempo para aprender, calma, eu só estou no primeiro dia, são 300 horas de aula, beleza, eu vou fazer todas, mas hoje é só uma noção, eu não posso me assustar com a coisa, porque aí a sua profundidade não vai ser tão grande, e aí você vai, tarefa por tarefa, vai se acostumando, daqui a pouco você já é um piloto. Quando você fala dessa profundidade, você quer dizer desse mergulho no assunto? É esse mergulho. Por isso que tem essa expressão, você tem que, quando você quer aprender alguma coisa mesmo, você tem que mergulhar na coisa. Não é só fazendo, é literalmente mesmo. Você sentir que, olha, eu estou descendo. Quando eu me sentir mal, eu tenho que saber que é natural que eu me sinta mal.
Eu estou mergulhando. É tipo assim, a gente costuma brincar que é a profissão que está entrando na gente. Quando você se sente mal com alguma coisa que você mergulha, eu tenho muito costume com esse negócio de aprendizagem toda hora, tal, de assuntos novos. Então eu estou sempre mergulhando em alguma coisa. Então você sai da sua zona de conforto, porque quando você sabe alguma coisa, por exemplo, piloto de avião, você sabe que existe, mas você não sabe detalhes. Sim. Então você está na zona de conforto da ignorância. Repara para você ver, você está lá na fase assim, bom, eu sei que tem, mas eu não sei nada, mas também não quero aprender. Não quero aprender, porque até hoje não fez falta para mim. Então eu estou na zona de conforto. Certo. Mas é uma zona de conforto antes de entrar. Do momento em diante que você entra, se você realmente falar que quer, por isso que você tem que mergulhar. Porque você tem que entrar sabendo que no mergulho você vai sentir-se mal, aprofundar naquilo, pular naquilo de cabeça, para realmente absorver todas aquelas pancadas, né? Você começar a ver que não, todo mundo sabe, até o estagiário sabe mais que eu não sei nada. Porque você está ali para aprender. E aí, passando essa fase, emocionalmente preparada, fisicamente preparada, o seu papel naquele momento é simplesmente cumprir tabela. Ou seja, eu vou ir na aula e nessa aula aqui eu tenho que aprender que existe um manche. Na aula 2 eu tenho que aprender que existem tantas posições para o manche. Ah, legal. Na aula 3 eu tenho que aprender que além de existir tantas posições, tem uma posição lá no manche do avião que é proibida, ela não é nunca usada. Ah, legal. Quer dizer, eu vou trabalhando isso gradual. A cada aula, é claro que são exemplos hipotéticos aqui, sim, né? Eu também não sei pilotar avião. Então, automaticamente você vai aprendendo aquilo e daqui a pouco você já está usando todo o conjunto de coisas. Mas eu sei como aprender, por isso que eu estou explicando esses sim, detalhes todos. Então, esse mergulho é essencial que a pessoa tenha ele na cabeça. Não, isso é tão sério que você está falando aí, você vai falando e vai vindo as coisas na minha cabeça. Questão de dirigir mesmo. Se você pegou um carro ali para dirigir, se você deu uma navalhada ali, alguém riu de mim. Se você desistir ali, acabou. Se você desistir ali, você simplesmente está deixando... Não pega mais. Então é natural que você... E engraçado, né, Vaninha, que quando a gente está aprendendo a dirigir, eu me lembro que várias pessoas que aprenderam nas lojas que eu tinha, todo mundo lá aprendeu praticamente a dirigir, foi conosco. Então eu lembro que quando... Eu sempre deixava a pessoa que estava aprendendo à vontade. Só que sempre tem uns engraçadinhos que fica assim, principalmente homem, né? Quando vê mulher aprendendo a dirigir, né? Fica todo mundo assim olhando, quando ela vai arrancar o carro pela primeira vez. A pessoa fica desconfortável, Vaninha. Então a gente precisa assim ser condescendente com a pessoa que está aprendendo, porque ela não sabe aquilo, ela está ali para aprender, principalmente nas primeiras vezes, né? Eu me lembro de uma vez que, só para você ter ideia do que é ser condescendente, que isso é importante. Sim. Quando você vai ensinar. Eu trabalhei no Banco Real, foi o primeiro emprego meu. Quando eu trabalhei no banco, eu nunca tinha mexido com um cheque. E aí o primeiro pagamento meu caiu na conta, porque banco, né? Quando eu entrei, já fez a conta, e aí eu peguei o talão no dia que eu recebi o primeiro pagamento. Então, nossa, com dinheiro e talão de cheque. A cheque era uma coisa do outro mundo, né? Aí um amigo meu, que trabalhava comigo também, foi comigo para me dar o primeiro cheque, porque ele falou, o primeiro cheque a gente nunca esquece, tanto que eu tô contando aqui, né? E ele foi comigo. E é muito legal que ele soube ser condescendente comigo. Porque assinar um cheque, principalmente quando você não sabe, é uma coisa demorada. Sim. E nós fomos numa loja e a loja estava cheia. E aí eu fui pagar no caixa, comprei uma calça, fui pagar no caixa. E aí nesse momento foi que ele foi me explicar como que eu preenchi um cheque meu. Porque é diferente, você vai, aqui você põe isso, o saldo, e ele teve toda a paciência para explicar, aqui você pode preencher ou não, aqui você tem que pôr a data, aqui é o local, aqui é isso. Parece simples para todo mundo, quando você já sabe, mas naquele momento eu me lembro do nervosismo assim, e eu preenchendo, e todo mundo assim esperando no caixa, e eu assim, e ele com aquela calma me explicando. Então ele foi condescendente comigo, tipo segurando a pressão. Sim. Para que eu fizesse tudo direitinho. Falei, pode ficar tranquilo, isso é assim mesmo. Aqui você põe isso, aqui você põe isso, aqui você pode pôr nominal ou não. Então ele me explicou tudo bonitinho e tal. Então foi muito gostoso ter tido ele como professor, porque ele soube, tinha experiência para me ensinar. Apesar de que era uma coisa simples. Mas foi muito gostoso quando você vê isso. E depois na vida, quando eu evoluí, eu vi que naquele momento
eu fui premiado pela condescendência dele, que ele soube segurar a pressão de todas aquelas pessoas me olhando e tal, e ele tipo, junto comigo para que eu ficasse calmo, tranquilo para preencher o cheque e não olhasse a minha volta. Isso é muito legal. Quando eu fui ensinar pessoas a dirigir, eu fiz a mesma coisa, deixava a pessoa à vontade. Olha, se ela vai tirar carteira, você não se preocupa se tem ali, se tem instrutor, vai você e o carro. Então você ensinando isso para a pessoa incorpora isso, né? Mais segurança, confiando em você, no que você aprendeu. Então isso é muito gostoso quando a gente consegue desenvolver isso. E o instrutor bom, ele tem que ter essa condescendência. Sim. Ele tem que sentir o momento da aprendizagem e como ele vai conduzir para que a pessoa realmente tenha calma e foco e atenção para descer aqueles detalhes e pensar exatamente aquilo que você quer que ela veja. E aí, automaticamente, ela vai vendo e vai enxergar os detalhes que cai lá no sistema OSI. Observar, significar e escolher. Sim. Ela vai escolher dentro das características daquilo ali quais são aquelas que ela vai acionar em cada momento. Sim. E aí torna-se fácil, né, Vânia? Quando você acha alguém assim para, né? Para explicar, facilita, eu gosto muito disso. Tira essa pressão, né? Do você aprender, deve ter dado para notar. Porque o aprender é uma pressão, né? É uma pressão danada. Né? Seja o que for. Principalmente eu fico imaginando esses professores que você citou agora há pouco, quando chegava na hora de dar aula, os alunos sabem mais que os professores no sentido. Então, acaba que o professor já entra na videoaula sentindo menos. Então ele já vai assim meio, qualquer risinho, qualquer piadinha, qualquer botão, qualquer gafe que dá lá do microfone que ligou, não ligou, ou um barulho que dá lá de uma caixa de som, o professor já se assusta e o aluno sente isso, né? Porque os alunos são espertos e conhecem disso, e vê o desconforto do professor, e aí é onde está, digamos assim, psicológico, porque a pessoa acaba vedando a mente e não aprende mais naquele momento. Não, é até dificuldade para estar lidando com a câmera em si, né? Câmera. É todo o conjunto, né, velho? Aqui você fala acerca do contexto e conteúdo, né? Tem uma diferença entre contexto e conteúdo nessa aprendizagem? Olha, quando a gente aprende alguma coisa, nós estamos mexendo no contexto e no conteúdo. Só que quase sempre o nosso mundo ele é mexido mais no contexto. Sim. Quando você vai na escola, a escola geralmente trabalha na linha de conteúdo. Por exemplo, ele pega lá um lápis desse, vai te ensinar o que é um lápis, uma lapiseira, ela é feita de borracha, de plástico, tem uma borrachinha, que tem um grafite, quer dizer, ela está te dando conteúdo. Sim. Mas na verdade o mundo nosso é o contexto que manda. Por exemplo, para você raciocinar sobre, por exemplo, se você estiver de terno ou de biquíni ou de sunga, no caso do homem, são locais diferentes. Então geralmente você vai estar de terno numa festa ou num evento formal e de biquíni numa praia, não é isso? Esse é o contexto. Sim. Só que, eventualmente, se eu modificar o contexto, a pessoa vai estar dentro ou não. Por exemplo, vamos supor, teve uma vez que aquele pai do Supla, o Eduardo Suplicy, sim, ele queria fazer um protesto e foi de sunga para o escritório. Então, quer dizer, ele modificou ele modificou o contexto, ficou esdrúxulo, ficou estranho aquilo ali. Ou seja, ele foi com uma roupa inadequada para um local, digamos, inadequado. Ele não juntou nome à pessoa. Justamente por quê? Porque ele quebrou o contexto. Então, a gente comunica-se muito mais pelo contexto. E o contexto é a estrutura, é a moldura do quadro. E o conteúdo é o que está dentro do quadro. Então, muitas vezes, a gente comenta as coisas mais pelo contexto. Por exemplo, se eu contasse para alguém do passado, de 20 anos atrás, vamos supor uma pessoa que já não está mais entre nós, e de repente eu tivesse uma conversa com essa pessoa e falasse assim, olha, ela me perguntasse assim, você está de máscara, e eu estivesse de máscara. Nesses anos que nós estamos vivendo, desde 2020, 2021 agora, usar máscara é normal. Sim. Ou seja, mudou o contexto. Então, no contexto de Covid,
é normal usar máscara. Sim. Então, se eu tivesse fazendo contar uma história para alguém, Sim. ou no passado ou no futuro muito distante, 20, 30 anos, provavelmente eu teria que contar o contexto para que a pessoa entendesse a relevância dessa máscara. Então o contexto é que diz mais detalhes para as pessoas. Então, se eu estivesse contando que estava todo mundo de máscara, mas não explicasse, não agora, isso lá no passado, há 20 anos atrás, como eu estava dizendo, que, olha, lá no futuro todo mundo vai estar usando máscara na rua, aquela pessoa que está vendo ali ia falar, mas tá como louco. assim? Por quê? Tá louco, tá maluco. Então, assim, o contexto sempre vai dizer um monte. Então, o contexto mudou toda a história. Então, a máscara pegou uma relevância muito maior. Sim. Muito maior. Então, a cada época, o contexto vai mudando, é a própria evolução. A mesma coisa se eu falasse assim, um professor aprender computação é muito importante. Se eu falasse essa mesma frase há 5 anos atrás, tinha um grau de importância. Sim. Hoje tem muito maior. Hoje é essencial. Ele vê isso hoje. Sim. Ele vê. Então quer dizer, o contexto mudou. Então todas as falas das pessoas é muito mais ligado, a gente aprende realmente a pensar e evoluir, muito mais ligado ao contexto do que o conteúdo em si. Porque esse lápis vai ser sempre um lápis. Só que dependendo do que eu vou fazer, ele é muito importante para mim. Sim. Dependendo, ele é só importante. Então aí vai de várias outras características, entendeu? Sim. Então, é por aí. E nessas fases, né, da aprendizagem, você fala aqui do momento da confusão. Por que é importante não parar nessa fase da confusão que você fala aqui? É interessante. Quando a gente vai evoluindo e eu passo por aquela parte baixa, tem um momento ali que nessa parte baixa que eu estou me sentindo mal, eu acabo me sentindo muito pior e entra na minha cabeça quase sempre, é normal ter confusão. Então quando as pessoas começam a aprender alguma coisa e eu estou ensinando e gera confusão na cabeça delas, eu consigo mostrar para elas que não é ruim ter confusão, é bom. É sinal de que você já está mudando o seu contexto. O que era, já agora está se transformando em alguma coisa que você não entendeu ainda, mas você já viu que mudou o contexto. Sim. Então, a fase da confusão é, por exemplo, você está lá no avião e o cara te explicou 1000 botões. Desses 1000 botões, você sabe que tem 3 ali que são super importantes que você não pode usar ou só usa em casos extremos. Mas os outros 900 e tanto são todos confusos, são quase parecidos para você, tanto que você faz confusão, mas ele não faz. Sim. Ele sabe que daqueles botões todos, no exemplo, cada um tem o seu momento de ser acionado e o seu porquê. Então, ele sabe, você não sabe. Então, entre o não saber e o saber, existe um momento em que você passa pela confusão. Então, quando você tem confusão em si, é justamente o sinal de que você já está quase aprendendo. Então, quando tem a confusão, você tem 2 coisas que você tem que muito importante lembrar, que é que você está quase aprendendo e que você não deve parar nessa fase. Porque, por exemplo, vamos usar um exemplo de motorista. Sim. Se você está aprendendo e alguém riu de você, ou você está na fase da confusão ali, se você faz isso, ou se você faz aquilo, dá uma seta, ou pisa no freio, no acelerador, e você por algum motivo resolve parar ali naquele momento, você simplesmente estacionou na fase da confusão. Se passarem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, você ainda vai estar naquela fase, naquele assunto. Então você estacionou na fase ruim. Sim. Então é melhor que você passe daquela fase ou pare antes dela. Sim. Mas se você está disposto a aprender, você tem que saber, vai acontecer uma fase da confusão e na hora da confusão é justamente o momento em que eu não posso parar. Eu vou adiante, porque a partir do momento que eu passar da confusão, eu já estou mais para dentro da aprendizagem do que para fora. Legal. Aí aqui em seguida você fala, né, quando dá-se o clique, né? É engraçado que a gente explicando assim, logo depois do mergulho, vem a fase ali de você continuando, vem a fase da confusão, e aí começa a chegar num momento do clique, que é o momento da aprendizagem. Sim. Peraí, mas como assim? Existe um momento em que você
passa dos 50% daquilo, que é o momento em que você consegue, do lado de dentro ali, entender a coisa. Esse momento tem nome, Vaninha. Ele é chamado de epifania. É o clique que você, opa, peraí, eu já estou entendendo, mais ou menos, opa, eu já estou entendendo como que é. Eu já estou conseguindo, eu sei que quando eu solto a embreagem, o carro faz assim, que eu tenho que fazer assado, e que eu já estou dominando um pouquinho. Eu não sei nada ainda, mas eu já estou sentindo assim, já passou a fase da confusão. Então é justamente a epifania, é o começo da subida. Agora você já passou de 50% da aprendizagem.